Pare. Não role a tela. Essa mensagem não te encontrou por acaso, ela tem a sua assinatura espiritual. Se você tem sentido que as suas chances estão se esgotando, que a paciência do céu chegou a um limite, não é a sua imaginação. Existe uma palavra final que Deus liberou sobre você, e ela precisa ser entregue hoje. Essa sensação não é apenas sua, é um decreto que desceu, um tempo que se encerrou. E o que você tem sentido como uma ansiedade profunda, uma urgência sem nome, é o seu espírito percebendo a mudança na atmosfera espiritual. O medo de ter se tornado irrelevante por ter adiado demais. A sensação de que Deus está prestes a seguir em frente, com ou sem você. Essa dor tem um peso no seu corpo. É uma exaustão crônica, mas não apenas física. É uma fadiga da alma, o peso das oportunidades perdidas, das portas que você viu se fecharem porque hesitou por um segundo a mais. É o cansaço de carregar o fardo dos "e se?". E essa exaustão se manifesta na sua paralisia, a incapacidade de tomar decisões importantes, grandes ou pequenas, por medo de errar mais uma vez. Você olha para dois caminhos e, em vez de escolher um, fica parado no meio. Enquanto o tempo passa, a neblina desce e as duas oportunidades desaparecem. Você se tornou um especialista em quase escolhas, em quase vitórias. Mas a dor mais profunda, a que te acorda de madrugada, é a que você sente na sua casa. É o distanciamento silencioso. Sua família sente sua ausência mesmo quando você está presente, porque sua mente está em outro lugar, consumida por uma batalha interna que você não sabe nomear ou compartilhar. E essa dor se torna quase física quando o silêncio grita mais alto que a televisão. Nesta hora que se abre, eu vou te entregar 3 coisas. Primeiro, vou te dar o diagnóstico exato do porquê você chegou até este ponto, onde parece que o tempo acabou. Segundo, eu vou te revelar o nome hebraico para este momento exato que você está vivendo. A palavra que o céu usa para uma nomeação divina que não pode ser adiada. Terceiro, eu vou selar sobre você 3 novos nomes de identidade que quebram o decreto de adiamento que tem operado na sua vida. Se você sair deste vídeo antes do fim, você sai sem o selamento. A decisão é sua. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Salomão deixou registrado para o Filho de Deus, que precisa atravessar o momento exato em que houve uma instrução clara e a sua primeira reação é "amanhã eu faço", e que cabe no seu dia comum. Não é livro para estudar. É instrumento para sustentar o peso do esgotamento do tempo divino. Eu volto a isso. Por enquanto fica. Essa palavra que chegou hoje na sua casa é como uma semente, e toda semente precisa de terra preparada. O que você sentiu até aqui, essa dor, essa urgência, foi Deus arando a sua terra. Porque a revelação que está por vir não pode cair em solo duro. Ela precisa de profundidade para criar raiz. Antes de eu te entregar essa palavra, preciso que você entenda algo. O que você está sentindo não é um castigo, é um chamado. É a misericórdia de Deus te acordando antes da última porta se fechar. E sobre exatamente isso, sobre ver o trem partindo da estação, sobre a porta pesada se fechando, sobre o sol se pondo no horizonte sem retorno, há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Você já sentiu que essa sensação de que as chances acabaram não é apenas humana, mas espiritual? E se esse padrão de quase vitórias for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como cansaço ou falta de disciplina, poucos percebem que o espírito do adiamento não ataca pelo que você tem ou fez, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo desse esgotamento do tempo divino estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria vida? Agora pense comigo.
E se tudo o que você atravessou até hoje, o trem partindo, a porta se fechando, o sol se pondo, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega: por que sinto que meu tempo acabou? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de tratar o esgotamento das chances como algo normal e compreender por que o espírito do adiamento ataca com tanta força contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui no canal já sentiram o chamado do instrumento, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o ciclo de quase se levantou contra a sua vida. Antes de eu te dar a palavra hebraica, preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo com você agora. Não são previsões, são diagnósticos. São 5 sinais de que o tempo do adiamento acabou. E se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber sem sombra de dúvida por que você parou aqui hoje. O primeiro sinal é o do eco vazio. Você recebe uma direção clara, uma palavra de Deus, uma ideia que queima no seu espírito. Você sabe que é de Deus, mas você a adia. Amanhã eu começo. Semana que vem eu faço. E quando você tenta voltar àquela instrução, dias depois sente que a unção daquele momento se foi. O que era um comando quente se tornou uma memória fria. Você não perdeu a instrução, você perdeu o timing dela. O eco da voz de Deus voltou vazio. O segundo sinal é o da urgência emprestada. Você começa a viver em um estado de pressa constante, mas com as coisas erradas. Problemas secundários, demandas do trabalho, pequenas crises que consomem todo o seu dia. Você usa a ocupação como um escudo para não lidar com a única coisa que Deus está te pedindo. É uma urgência que não é sua, mas que você pega emprestada para justificar o seu adiamento da única coisa que importa. Você está ocupado, mas não está produtivo no que é eterno. O terceiro sinal é o do silêncio no quarto. No meio da noite, talvez nas primeiras horas da madrugada, você olha para o seu cônjuge ou seu filho dormindo. E naquele silêncio, uma dor avassaladora invade o seu peito. Não é sobre grandes erros que você cometeu. É sobre as pequenas presenças que você adiou. As conversas que ficaram para depois. As noites em que você estava fisicamente ali, mas sua mente estava a quilômetros de distância. A dor do "eu deveria ter estado mais presente" se torna quase física, um aperto no coração que te rouba o ar. E sobre essa cena, de olhar para seu filho ou cônjuge dormindo e sentir o peso do tempo que não volta, que você reconheceu agora, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que está acontecendo com você ainda não foi dito. E antes de eu seguir com o quarto e o quinto sinal, uma pausa breve. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. Voltando agora ao quarto sinal, é o sinal do cansaço seletivo. Você tem energia para tudo o que o mundo exige de você, para o trabalho, para os amigos, para resolver problemas. Mas no momento em que você se senta para orar, para abrir a palavra, para buscar a face de Deus, um cansaço inexplicável desce sobre você,
Um peso nos seus ombros, um sono que parece vir do nada. Seu corpo e sua mente parecem conspirar para te afastar do único lugar onde a ordem de avançar seria ouvida. Isso não é cansaço natural, é resistência espiritual. O quinto e último sinal é o da falsa confirmação. Você já recebeu a direção. Você sabe o que Deus te pediu para fazer. Mas por medo ou por hábito de procrastinar, você ora dizendo: Deus, me dá só mais um sinal para confirmar. E o que vem é o silêncio. Esse silêncio não é rejeição. O silêncio é a resposta. Deus está dizendo: a confirmação que você procura está na obediência que você ainda não me deu. Você está pedindo um mapa para um caminho cujo primeiro passo você se recusa a dar. O silêncio de Deus é a confirmação de que a palavra já foi liberada e Ele está apenas esperando. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer não são sintomas de colapso. Eles não são a prova de que você falhou. São sinais de despertamento. O seu espírito está reagindo a um chamado final. E o nome do que está despertando em você, o nome do encontro divino que você está prestes a perder, está em uma única palavra hebraica que eu vou te entregar em instantes. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega. Porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem. E carregar o peso desse nome que você ainda não conhece, carregar o peso desses 5 sinais sozinho por mais uma noite, não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa, e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria, é instrumento. O Código da Sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. Quando você acredita que a longanimidade de Deus é uma licença para a sua procrastinação, você precisa do antídoto para o esgotamento do tempo divino. Quando você chega em casa e o silêncio grita mais alto que a TV, porque o tempo para o que importava foi gasto com o que era urgente, você precisa do antídoto para o esgotamento do tempo divino. Quando você diz sim a todos os pedidos do mundo e depois ao único chamado de Deus, você precisa do antídoto para o esgotamento do tempo divino. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda. Só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Este guia não é um método para fazer mais, é um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você, ele cobre você. Coloque a mão sobre o seu coração agora, porque o que eu vou te dizer é para o seu espírito. O guia te mostra onde o esgotamento do tempo divino está atuando antes que vire uma decisão errada, uma palavra áspera, uma porta fechada. Ele interrompe o ciclo de adiamento antes que ele vire a sua próxima segunda-feira de manhã. E a próxima segunda-feira de manhã chega antes do que parece e vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê, você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 7 frases curtas, uma para cada manhã da semana. Para você não acordar mais sem identidade. Para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado, e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora, esse leve recuo, essa voz que sussurra, depois eu vejo isso. Não é dúvida, é o espírito do adiamento atuando dentro de você nesse exato momento, empurrando você para fechar esta janela.
Você reconhece esse padrão. A hora de orar chega e o sono pesa, a hora da palavra chega e o telefone toca. A hesitação que você sente agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias completos para usar e sentir. 7 dias. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, você devolve. Sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é a próxima segunda-feira de manhã chegar e você ainda estar de mãos vazias. Esse é o risco que tem rosto. E é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Por que você acredita que a próxima chance terá menos obstáculos que esta? A resposta é: não terá. O espírito do adiamento não tira férias. Ele apenas muda de tática. Adiar a batalha não a torna mais fácil, apenas te encontra mais cansado. Se a voz que você ouviu fosse realmente de Deus, por que ele te daria um comando para ser executado no seu tempo, e não no dele? Deus não opera no calendário da nossa conveniência. O tempo dele é um tempo marcado, um moed, e a obediência é a chave que abre a porta nesse tempo exato. Esperar é desonrar o relógio do céu. E a pergunta mais pesada: quanto custou na sua família e no seu propósito todas as vezes que você disse depois? Quantas conversas se perderam? Quantas oportunidades viraram arrependimento? O preço do depois já foi pago muitas vezes. Hoje é dia de dar um basta. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os 3. Uma mulher de 51 anos, gerente de uma equipe grande e sempre sob pressão, começou a usar o guia depois de meses, sentindo uma exaustão que nenhum café resolvia, o trem partindo da estação todos os dias. Na primeira semana usando o ritual do sono, ela acordou no meio da noite, não com ansiedade, mas com uma clareza sobre uma decisão que vinha adiando. Ela me escreveu uma frase só. Eu achava que era cansaço, era recusa. Um pai de 42, dono de uma pequena empresa, vendo a porta se fechando em uma negociação importante, vinha paralisado pelo medo de errar. Depois de aplicar a chave por 7 dias, ele fez a ligação que destravou o negócio na quarta-feira. A frase que ele mandou foi: a minha prudência era só o medo com um nome mais bonito. Uma avó de 61 anos, sentindo o sol se pôr na sua relação com a filha, onde cada visita terminava em um silêncio pesado. Na segunda semana com o guia, durante o almoço de domingo, ela não deu um conselho, ela fez uma pergunta. E ouviu. Ela escreveu: eu parei de tentar consertar o que só precisava ser ouvido. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, sentindo o mesmo eco vazio, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão. Talvez na próxima segunda-feira de manhã, a urgência emprestada chegue com força total e você vai pensar: eu sabia o que era, eu só não tinha o instrumento na mão. Você está diante de uma única porta aberta em um corredor infinito de portas fechadas. A voz de Deus diz: entre agora. Você hesita por um segundo para olhar para trás, para se despedir do seu conforto, do seu passado. Nesse segundo, você ouve o clique pesado da fechadura. Ao se virar, a porta está selada. A dor não é a porta fechada, é o conhecimento de que foi a sua hesitação de um segundo que a fechou. Que a normalização da desobediência continua chegando, com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta abrindo na próxima segunda-feira de manhã. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar a próxima segunda-feira de manhã com um instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir,
quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber um centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos aqui em nosso canal, eu faço um vídeo especial de honra, um vídeo de agradecimento com uma palavra especial, somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link, novamente, escolhido. E agora, finalmente, a palavra hebraica, que mudará tudo. A palavra hebraica que define exatamente o tempo em que você está. O nome do encontro que o céu marcou com você é Moed. Pronuncie comigo em voz baixa, Moed. Não é apenas uma palavra, é um decreto. Significa tempo fixado, encontro marcado, assembleia designada. Moed é a palavra que Deus usa para uma nomeação divina que não pode ser adiada. Não é um tempo qualquer no calendário, é um portal. E quando você sente essa urgência, essa sensação de que o tempo acabou, seu espírito não está te enganando. Ele está reconhecendo um Moed que você está prestes a perder. Você só não tinha um nome para isso. E sobre essa palavra está escrito, no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é uma promessa de futuro, é uma declaração de estado. Quem pode dizer essa frase com a alma deitada em paz é quem está alinhado com o seu Moed. Não quem se esforça para estar, mas quem está. A paz não vem depois da obediência. Ela é o fruto de habitar no tempo certo de Deus. E essa verdade nos leva a Gideão. Não o juiz poderoso, mas o Gideão que malhava o trigo no lagar escondido, o menor da casa de seu pai, a personificação da dúvida. Ele pediu um sinal e Deus deu. Pediu outro, invertido, e Deus deu. Mas a hesitação dele não diminuiu. O problema de Gideão era o mesmo que o seu. A sua prudência, sua necessidade de só mais um sinal, era o espírito do adiamento vestido de sabedoria. Ele estava a um passo de transformar seu Moed, seu tempo marcado para a libertação de Israel, em mais uma oportunidade perdida, tudo em nome da cautela. A sabedoria que Deus entregou a Gideão não foi um terceiro sinal com o velo de lã. Foi um comando de ação. Levanta-te e desce ao arraial. A sabedoria aplicada era: sua confirmação final não está aqui em cima, em segurança, pedindo sinais. Está lá embaixo, no meio do seu medo. O instrumento para quebrar a paralisia era um passo obediente na escuridão. E naquela mesma noite, Gideão obedeceu. Desceu ao arraial inimigo, no escuro, com medo. E ali, no coração do território inimigo, ele ouviu um soldado contando um sonho que selou seu destino. A virada não aconteceu quando o velo ficou seco. A virada aconteceu quando a obediência, mesmo tardia e medrosa, foi posta em movimento. A casa dele, o povo dele, mudou porque ele parou de pedir sinais e se tornou o sinal. Gideão precisou improvisar no escuro. Salomão, que viu esse mesmo padrão se repetir por gerações, deixou registrado um instrumento para que você não precise. E o que Gideão fez, você pode fazer agora, porque a chave é a mesma. O instrumento que Salomão deixou registrado é o mesmo que está te aguardando no primeiro comentário fixado. Lembra da semente que eu te falei no começo deste vídeo?
Aquela que parecia morta debaixo da terra dura. Esse moed que você acabou de receber é o nome da estação exata em que essa semente tem a ordem do céu para romper o chão. O espírito do adiamento não quer matar a semente. Ele quer que você perca a estação. O instrumento que Salomão deixou é a forma de você atravessar essa estação com a mão firme. E agora que você tem o nome, eu preciso te entregar 3 coisas. Primeiro, um sumário simples do que aconteceu até aqui, depois o tipo do seu chamado e 3 nomes que vão atravessar você até o fim do ano. Vamos começar. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. Existe um espírito chamado espírito do adiamento, que opera fazendo você perder seus encontros marcados com Deus. O esgotamento do tempo divino é a sua principal arma. Fato 2. Ele faz isso rebaixando seu senso de urgência, transformando um tempo marcado, um MOED, em um talvez ou depois. Fato 3. Gideão foi quase consumido por isso, pedindo prova atrás de prova até Deus dar um ultimato. Fato 4. A sua prudência, a sua necessidade de mais um sinal, pode ser exatamente a sentença que te fará perder o tempo de Deus para a sua vida, normalizando a desobediência e fazendo o ciclo de quase se tornar a sua identidade. Agora, com isso dito, vamos para o tipo do seu chamado. Há 3 tipos de chamado que estão sendo testados agora pelo espírito do adiamento. Cada um recebe um tipo específico de ataque. Você é um desses tipos, e quando eu nomear o seu, você vai reconhecer não apenas o seu chamado, mas a anatomia do ataque que tem sofrido. O primeiro é o peixe finalizador de ciclos. Você foi chamado para ser o ponto final em padrões geracionais de adiamento, de fracasso, de quase. A sua vida é o lugar onde a maldição para. O ataque contra você é sutil. É a ilusão de que sempre foi assim na sua família. A mentira de que o padrão é mais forte que o seu propósito. Você se sente lutando contra a própria história. Se você sente que a sua maior batalha é contra um eco do passado, você pode ser um finalizador de ciclos. O segundo é o restaurador de tempo. Seu chamado é para recuperar em meses o que foi perdido em anos, para ver a aceleração de Deus onde o inimigo roubou décadas. Você é um agente da restituição divina. O ataque contra você é a mentira de que é tarde demais. O sentimento de que a janela da oportunidade já se fechou. O inimigo tenta te convencer a aceitar a perda como final. Se você sente um chamado para redimir o tempo, para ver milagres de aceleração, você pode ser um restaurador de tempo. O terceiro é o construtor de legado. Você não foi chamado apenas para viver sua vida, mas para fundar algo que abençoará as próximas gerações. Um ministério, uma empresa, uma família com novos fundamentos. Seu propósito ultrapassa a sua própria vida. O ataque contra você é o sentimento de inadequação, a sensação de falta de recursos, a voz que diz: quem é você para construir algo tão grande? O inimigo ataca sua identidade para paralisar sua capacidade de construir. Se você sonha com coisas que só farão sentido para os seus netos, você pode ser um construtor de legado. Você está sentindo a intensidade do que está acontecendo agora. Esse aperto que veio quando eu falei o primeiro tipo. Esse calor que veio quando eu falei o terceiro. Isso não é sinal de que algo está errado contigo. Isso é sinal da capacidade que você tem de se transformar. A intensidade do ataque é proporcional à capacidade da virada. Quem sente o ataque de forma fraca, terá uma virada fraca. Quem sente o ataque de forma forte, terá uma virada forte. E sobre o seu tipo, o céu já tinha selado 3 nomes. 3 nomes que vão atravessar você até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo de adiamento tentar te dissolver. O seu primeiro nome é o portador da última tocha. Você é aquele que carrega a chama que não pode se apagar. Nas suas mãos está a responsabilidade de passar para a próxima geração, ou para a próxima fase da sua vida,
um fogo que o espírito do adiamento tem tentado apagar com o vento da procrastinação. Você é o portador da tocha que ilumina o caminho para fora do ciclo de escuridão. O instrumento de Salomão te ensina a proteger essa chama. O seu segundo nome é o selador de fendas no tempo. Onde o inimigo criou brechas e roubou anos, você é chamado para ser o agente de Deus que sela essas fendas. Sua obediência imediata tem o poder de remendar o tecido do tempo na sua vida e na sua casa, de fechar as portas por onde o passado continuava a vazar para o seu presente. Você não apenas avança, você cura o tempo por onde passa. O instrumento de Salomão te dá a argamassa. O seu terceiro nome é o arquiteto do Moed. Você não é mais uma vítima dos seus encontros perdidos com Deus. Você se torna um co-construtor, alguém que entende o tempo de Deus e edifica sua vida sobre ele. Você aprende a reconhecer um Moed antes que ele chegue e a preparar o terreno. O seu chamado é para construir uma vida que seja um monumento à pontualidade divina. O instrumento de Salomão é a planta baixa. A vulnerabilidade do portador da última tocha é o medo constante de que o vento do adiamento apague a chama antes que você possa passá-la para a próxima geração ou acender o próximo fogo. É o medo de falhar na única tarefa que importa. Você sente o peso de ser o último de uma linhagem ou o primeiro de uma nova. E o que Salomão deixou para você cobrir essa vulnerabilidade não é um livro para você ler. É um ritual aplicado. É uma cobertura. É o código da sabedoria de Salomão. Ele te ensina a construir um quebra-vento espiritual em volta da sua tocha, a reconhecer a direção do vento do adiamento e a se posicionar antes que ele sopre. Com o ritual do sono para proteger sua chama durante a noite e os decretos para reacendê-la a cada manhã. O link para o Código da Sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado. Reconhecer o seu chamado como portador da última tocha, sem ter o instrumento que Salomão deixou, é receber a responsabilidade sem a proteção. É segurar a tocha acesa no meio de uma tempestade, de mãos nuas. A decisão de buscar a cobertura é sua. E há mais 3 coisas que precisam ser ditas antes de eu te enviar. Se um desses 3 nomes, o portador da última tocha, o selador de fendas no tempo, ou o arquiteto do Moed, bateu com mais força em você, escreve o número aqui embaixo, 1, 2 ou 3. Este é o seu primeiro ato de apropriação da sua nova identidade. Mas antes de eu te enviar, há 3 táticas específicas que o adversário vai usar contra os 3 nomes que acabei de te entregar. Ele não vai atacar os nomes. Ele vai atacar o terreno onde os nomes foram plantados. Conheça as táticas, e você anulará o ataque antes mesmo que ele comece. A primeira tática é a da comparação com o tempo dos outros. Assim que você abraçar sua identidade como portador da tocha, o inimigo vai colocar na sua frente o feed de alguém que parece estar correndo mais rápido, construindo mais alto, brilhando mais forte. Ele vai usar o sucesso visível dos outros para invalidar o seu processo invisível. Ele quer que você meça o seu Moed com a régua do vizinho para que você abandone a sua pista única e tente correr numa pista que não é a sua. A segunda tática é a da interpretação do silêncio como rejeição. Entre a sua obediência e a manifestação da promessa, haverá um período de silêncio. Não é um silêncio de ausência, é um silêncio de gestação. O adversário vai usar esse intervalo para sussurrar que Deus não te ouviu, que sua obediência foi em vão, que a porta não vai se abrir. Ele quer que você confunda o silêncio de Deus com o desprezo de Deus, para que você desista no corredor, antes de chegar à sala do trono. A terceira tática é a do ataque da penúltima hora. O espírito do adiamento sabe o momento exato em que a sua virada está marcada no calendário do céu. Ele sabe que você está a 24 horas do milagre, da porta se abrindo, da resposta chegando. E é exatamente nesse intervalo, na penúltima hora, que ele lança o ataque mais feroz. Ele vai trazer uma crise inesperada, uma dúvida avassaladora, um cansaço extremo,
para que você desista um passo antes da linha de chegada. Mas para cada tática, Deus te deu uma arma correspondente. Elas não são para você lutar, são para você permanecer. Contra a tática da comparação, você tem a arma do decreto de singularidade da trajetória. Você vai declarar em voz alta: a minha corrida não é medida pelo relógio dos outros. Eu corro na minha pista, no meu tempo, sob o meu céu. Meu MOED é único e intransferível. Isso anula a voz da comparação e te firma na sua própria jornada. Contra a tática da interpretação do silêncio, você tem a arma da memória do altar. Você vai trazer à memória o momento exato em que você disse sim a Deus, o momento em que a palavra queimou no seu peito. E você vai declarar: o que foi selado no altar da minha obediência não pode ser anulado pelo silêncio do corredor. A promessa é maior que o processo. Isso transforma o silêncio de espera em silêncio de expectativa. Contra a tática do ataque da penúltima hora, você tem a arma da má resistência do último segundo. Quando o cansaço for maior, quando a dúvida for mais alta, você vai colocar os 2 pés no chão e declarar: eu não saio daqui. Se a pressão aumentou é porque a virada chegou. Eu fui feito para a penúltima hora. Isso ancora você no lugar da sua bênção até que amanhã chegue. E essas 3 armas, sozinhas, são lembrança. Com o instrumento viram cobertura. Reconhecer o ciclo do esgotamento do tempo divino sem ter o instrumento que Salomão deixou é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema sem o remédio na cabeceira. E ainda mais, existem 4 chaves de tempo além dessas 3 que eu não consigo abrir aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa da sua própria página, com a contra-arma exata. E enquanto eu não entrego essas 4 aqui, o espírito do adiamento as conhece todas. O guia entrega, quando você confunde a paciência de Deus com permissão para desobedecer. Quando você honra mais o seu medo da mudança do que o comando daquele que te chama. Quando você espera sentir a vontade para obedecer, em vez de obedecer para sentir a vontade de Deus se cumprir. O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome, mas sem mão. E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém. Não é um obstáculo externo, é uma voz interna, sutil, que soa como sabedoria e gratidão. É a voz do pera, medo de parecer mal agradecido. Ela diz: mas Deus já fez tanto por mim, quem sou eu para pedir mais? Quem sou eu para querer quebrar um ciclo que meus pais e avós viveram? Não seria ingratidão querer mais do que eles tiveram? Essa voz usa a gratidão como uma âncora, te prendendo ao passado em nome da honra. Mas antes de eu liberar você, há um último ponto. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu peito, não como um ritual vazio, como um ato de rendição. Nós vamos entrar em um lugar agora onde a sua força não alcança, onde a sua lógica não explica, onde só a voz do Espírito pode entrar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti o meu cansaço. Não o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma, o peso dos quase, das portas que se fecharam, das oportunidades perdidas, porque eu hesitei. Eu te entrego a vergonha de cada amanhã que nunca chegou. Eu renuncio à identidade de alguém que está sempre um passo atrasado. Recebe o meu cansaço agora e troca-o pela tua força. Eu declaro hoje um divórcio com o espírito de comparação. Eu quebro todo o acordo que eu fiz com a ansiedade que vem de medir a minha jornada com a régua dos outros. Eu não vou mais olhar para o lado. Eu não vou mais me curvar à mentira de que a minha demora é um sinal de desvalor. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir 24 horas antes da virada. A minha pista é única. O meu tempo é agora. Eu te libero agora, em nome de Jesus, do medo de parecer mal agradecido. Essa é a corrente mais sutil, a que se veste de humildade. O medo de que, ao agir agora, ao desejar o rompimento do ciclo, você esteja dizendo a Deus que o que Ele já fez não foi suficiente. É mentira. A sua obediência imediata é o seu maior ato de gratidão. É dizer: Pai, eu valorizo tanto o que vem de Ti,
que me recuso a deixar na sala de espera. Declare isso em voz baixa agora. Minha obediência imediata é minha maior gratidão. E, finalmente, eu me levanto contra a voz da desqualificação que usa o seu passado para invalidar o seu futuro. Eu declaro que o sangue de Jesus é mais alto que a sua história de adiamentos. E eu recebo agora os 3 nomes que foram selados sobre mim. O portador da última tocha, o selador de fendas no tempo, o arquiteto do Moed. Não para eu ostentar, para eu lembrar, para eu atravessar o que vem com eles na boca, na postura, no peito. E antes da voz que vem agora, eu preciso que você ouça uma coisa. A intensidade do que você passou nos últimos meses não é prova de que algo está errado com você. É prova de que você é exatamente onde você sempre soube que era. Alguém que carrega algo grande o suficiente para o ciclo querer calar. Você não foi atacado por acaso. Você foi atacado precisamente onde sua identidade pretende manifestar-se com maior força. Quanto mais pesado foi o ataque, mais perigoso você é para o ciclo de adiamento. A pressão que você sentiu não foi sinal de fraqueza, foi sinal de proximidade, proximidade da virada. Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo: eu recebo a virada. E agora, silencie a sua mente e ouça a voz que fala por trás do trovão. A voz do seu pai. Eu vi você. Eu vi você no silêncio do seu quarto, na madrugada, olhando o relógio digital marcar 3 da manhã, sentindo o peso do mundo nos seus ombros. Eu vi a lágrima que você engoliu quando olhou para o rosto adormecido ao seu lado e sentiu o abismo do tempo perdido. Em cada um desses momentos, eu estava ali, mais perto que o ar que você respira. Eu nunca te perdi de vista. Eu nunca fechei o assento na minha mesa que tem o seu nome. Cada vez que você disse depois, eu não me afastei. Eu me inclinei mais para perto, esperando pelo seu agora. Meu silêncio não era ausência, era paciência. A paciência de um pai que se recusa a desistir do filho que ele mesmo escolheu. O que você chamava de o esgotamento das suas chances, eu chamava de a purificação do seu desejo. O que você chamava de paralisia por medo de errar, eu chamava de a quietude antes do meu comando final. O que você chamava de o fim do seu tempo, eu chamava de a preparação final para o seu Moed, o seu tempo marcado. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos, não a lápis, mas a ferro e fogo. A cadeira com o seu nome na minha mesa nunca esteve em risco. O que te impedia de sentar não era a minha vontade, era a sua vergonha. Hoje, a vergonha se retira. A cadeira é sua, ocupa o seu lugar. E há uma voz que está falando agora dentro de você. Uma voz que diz: isso não é para mim. Isso é para alguém que tem fé maior. Eu preciso que você ouça isso de mim. Agora, você tem permissão. Você tem permissão para receber o que você não conquistou. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa sem ter que justificar. Você tem permissão para deixar morrer a versão de você que precisava sofrer para se sentir digna. Salomão não preparou esse instrumento para quem já está pronto. Ele preparou para quem está cansado. E quem está cansado é você. Agora. Eu agora estendo a minha mão em direção à sua casa e decreto uma cobertura de selamento sobre o seu tempo, sobre a sua mesa, para que o tempo de cada refeição seja um tempo de conexão, não de pressa ansiosa, e que as conversas que ali acontecerem restaurem os anos que foram roubados pelo silêncio. Eu declaro cobertura sobre os seus filhos e o seu cônjuge. Que a sua obediência desta noite quebre o ciclo de procrastinação na sua linhagem. Que eles sintam a atmosfera da sua casa mudar, o peso do depois sair e a leveza da presença imediata de Deus entrar. E eu decreto cobertura sobre o seu trabalho, suas mãos e seus projetos. Que a virada de chave da obediência imediata destrave aquela promoção, aquele contrato, aquele projeto que está paralisado há meses. Que o seu sim imediato a Deus se torne sua maior qualificação e desate o nó que travava seu avanço. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado,
Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force. Apenas deixa a imagem chegar. Há uma mesa longa, feita de uma madeira que parece viva. A luz vem de algum lugar que você não consegue identificar, mas ela banha tudo em um tom de ouro líquido. Há pessoas à mesa. Algumas você amou e se foram, outras você ainda não conheceu, mas os rostos parecem família. O som é de paz, e há uma cadeira perto da cabeceira da mesa vazia. O formato de você está esculpido nela. A madeira lembra do seu peso, do seu jeito. Salomão está à cabeceira, e ele acena com a cabeça na direção da cadeira. Você não está criando essa cena. Você está se lembrando dela. A cadeira sempre foi sua. Era só você que estava faltando. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. A dignidade de ser esperado. A honra de ter um lugar guardado. A paz de finalmente chegar em casa. Respire fundo. Essa é a sua nova realidade. Agora, você pode dizer amém. E por que você disse amém? E por que a sua cadeira não está mais vazia? Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo. Porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima segunda-feira de manhã. O Código da Sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã. Por menos que um café com pão de queijo. Porque um portador da última tocha sem cobertura apodrece na próxima segunda-feira de manhã, e o adversário conta com a segunda-feira de manhã. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou para você atravessar o que vem com mão firme, não com mão vazia, com garantia de 7 dias completos. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito, não amanhã, não depois do banho, porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. Nas próximas 3 horas, ele vai falar dentro de você, não com voz alta. Em sequência, 5 frases curtas. Deus é misericordioso, Ele sempre dará outra chance. Você precisa de só mais um sinal para ter 100% de certeza. Resolva aquele problema urgente do trabalho primeiro, depois você foca nisso. Não é tão sério. Você está apenas cansado e sendo dramático. Amanhã você terá a mente mais clara para tomar essa decisão. 5 ondas. Ele tenta de 5 ângulos. Em algum você cede. Hoje, agora, antes da próxima segunda-feira de manhã. Não depois. Hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora a última palavra deste vídeo. E na próxima palavra que vou trazer para esse canal, vou te entregar os 3 portais de tempo que o inimigo usa para roubar o seu Moed, mesmo depois de você ter sido selado. Quem ouviu essa palavra hoje precisa ouvir aquela em sequência, porque o que vem agora não é continuação, é aprofundamento. Clica no vídeo que vai aparecer na tela em poucos segundos, e ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. Que o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento. E antes de você ir, pense em uma pessoa específica. Não muitas. Uma. A pessoa cujo nome chegou agora para você quando eu disse isso. A pessoa que tem estado em silêncio, fiel,
sem ser vista. A pessoa cuja unção também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo selamento que você acabou de receber. Manda esse vídeo para ela. Ela está esperando essa palavra chegar. E quando essa pessoa abrir esse vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou. Pode ser o que abre o ciclo dela também. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Comente aqui embaixo, amém recebido, e manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. A cadeira é sua. E assim está selado. A próxima segunda-feira de manhã pode esperar mais 10 segundos.